Olá pessoas, este é mais um vídeo meu aqui na internet e eu sei, vocês devem estar muito apavorados pensando se vocês entraram no canal certo. E sim, é o canal certo, eu sou o Pirula. E, bom, vamos ter algumas mudanças daqui pra frente. Pois é, gente, eu tive alguns pequenos problemas com aquele meu quarto lá, então eu resolvi mudar o meu estúdio pra cá, tá? Eu vou tentar fazer uma outra adaptação. Talvez eu volte a gravar naquele meu outro quarto, eu preciso ver ainda como que eu vou fazer, mas um outro vídeo, se quiser, eu explico o que aconteceu, tá? Porém, eu acredito que aqui vai dar bastante certo. Primeira modificação, eu acho que já foi mais ou menos explicada, tá? Uma das coisas que eu gostaria que vocês vissem são esses armários aqui atrás, tá? Vocês estão vendo esses armários aqui? Ainda tá tudo meio bagunçado, eu não consegui arrumar meus livros direito ainda e tal, mas esses armários são da Evolukit, tá? A Evolukit me deu esses armários, eu gostei bastante deles, eu tenho que agradecer muito a Evolukit. E não só eu ganhei os armários, como se você quiser comprar alguma coisa da Evolukit, usando o código de desconto que eu vou deixar aqui embaixo, você consegue comprar mais barato, tá? É super fácil, encaixa super direitinho e tal. Eu vou colocar no meu Instagram o processo de eu montando isso daqui, que ficou bem engraçado. Vocês vão ver, vão se divertir lá, beleza? Então aqui embaixo, se você quiser comprar coisa da Evolukit, compra com desconto. E aqui também, obviamente, camisetas Doppel, né? Essa aqui, uma visão das estrelas aqui, muito bonita, também com desconto aqui embaixo, se vocês quiserem camisetas de cunho científico, nerd, etc, tá certo? Vale muito a pena. E em breve camisetas do Pirula, tá? Aguardem aí que vai ter. E a terceira coisa que eu queria falar é que sim, eu tirei o bigode, tá? Não sei se vocês vão gostar, provavelmente vão achar muito esquisito. Eu tô achando esquisitíssimo, a minha mulher adorou. Então, sei lá, escreve aqui embaixo o que vocês acharam. Com bigode era melhor, sem bigode era melhor, barba cheia de novo. Na verdade eu vou deixar a barba de novo porque eu não tenho paciência pra ficar me barbeando. Mas de vez em quando é bom fazer a pele respirar. Você vê que aqui até tá mais branco, né? Tá mais branco aqui porque não toma sol e tal. Então acho que é bom mudar de vez em quando. A última vez que eu tirei a barba toda foi em 2012. Se vocês lembrarem aquele meu vídeo falando da escola adventista e os fósseis e tal, não sei o que, eu tava com a barba feita. Vamos lá, vamos agora direto pro assunto do vídeo. Eu escolhi esse assunto para iniciar essa nova fase do canal, né? Com o outro quarto, outra cara, enfim. E esse vídeo vai ser mais ou menos uma resposta. Vai ser uma resposta, vai... efetivamente, ao Rafael Hyde, né, ou Rafael Lima, depende de como ele se apresenta, do canal Ideias Radicais. Ele fez um vídeo que não foi especificamente direcionado a mim, porém a bola, né, desse assunto foi levantada por mim naquele meu vídeo sobre as pesquisas inúteis que eu lancei faz mais ou menos um mês aqui no canal, comentando sobre os equívocos das reclamações, né, sobre o tipo de pesquisa que recebia financiamento público e por que se você queria reclamar disso, você deveria reclamar da maneira certa, né. E o Rafael Hyde, como algumas pessoas talvez saibam, né, outras pessoas talvez não conheçam o canal dele, ele é um anarcocapitalista. E a maneira de pensar dele é que não deveria haver Estado e que tudo deveria ser gerido única e exclusivamente por relações privadas entre as pessoas ou entre companhias, enfim, cada um fazendo seu empreendedorismo e não dependendo do Estado. Que, digamos assim, é a outra ponta, né, do anarcocomunismo, certo? Que seria aquela parte em que o comunismo tornaria tudo comum para todos e você também não precisaria de governo, tal, enfim. Não vou aqui ficar dando minhas opiniões sobre o anarcocomunismo, sobre o anarcocapitalismo, e até porque não tenho leitura, nem interesse em falar sobre isso. Um dia, se alguém quiser, talvez eu fale aqui, mas vai ser minhas opiniões, sabe? Minhas opiniões valem tanto quanto a opinião do tiozinho da esquina do Zé das Covas. Ele respondeu, né, e como é um anarcocapitalista, ele acredita que nada deve ser financiado pelo governo, nada deve ser financiado pelo Estado, entra num conflito aí, certo? Ele tem uma opinião bastante divergente da minha, e eu vou fazer agora um contraponto ao que ele falou. Novamente, o vídeo dele não é especificamente uma resposta para mim, ele está apenas explicando como ele pensa dentro da forma de pensar dele, dentro da ideologia que ele defende. Tanto não é uma resposta que ele mal tocou no assunto que eu tratei nesse meu último vídeo lá, falando sobre o financiamento de pesquisa de base e essas pesquisas inúteis, vai. Ele mal tratou disso daí no vídeo dele, porque não era o objetivo dele, por isso que no dele não foi especificamente uma resposta. Eu já falei com o Rafael, tá? Não é pra ficar com treta, não é pra ir no canal dele xingar e falar merda, não sei o quê. Não tô aqui pra alimentar animosidades com absolutamente ninguém, eu só tô aqui para discordar do que ele falou e pontuar aqui algumas coisas, né, dentro de tudo que ele discorreu e por que que eu discordo. Tá, então vamos lá,
Beleza? Vamos começar com a primeira parte, que é a parte ética, que ele acha que é antiético você tirar dinheiro das pessoas para pagar coisas coletivas, certo? Que é o princípio do imposto. O pessoal fala, Pirula, imposto é roubo. Não. No sentido estrito da palavra, enfim, vocês podem discordar de mim, alguma coisa assim, mas se você quiser usar roubo para quando as pessoas tomam suas coisas e não devolvem, imposto é roubo, ponto. Não tem muito o que discutir. Eu acho que a questão não é nem discutir se imposto é roubo. Acho que a questão é discutir se dá para viver sem imposto ou não. Ou seja, se esse tipo de, vamos dizer assim, confisco compulsório dos seus bens eventualmente pelo governo é ou não alguma coisa que uma sociedade conseguiria abrir mão de forma saudável, tá? Então, pode fazer parte daqueles sacrifícios obrigatórios que as pessoas vão ter que fazer para conseguir viver em sociedade, ou, se você acha que não, poderia ser uma coisa que a gente poderia abrir mão. Mas, pro bem do discurso aqui, podemos dizer que sim, imposto é uma forma de roubo. O governo, ele pega seu dinheiro, uma parte do seu dinheiro, e se você não pagar, ele enfia um cano na tua cara, te prende, ou então, enfim, te impõe alguns tipos de restrição, alguma coisa assim, certo? Você vai ter uma penalidade por não pagar o dinheiro pro governo. E isso, você nasce com isso, nunca foi discutido isso com você, ninguém perguntou se você queria ou não, mas aí também entra na questão de país e patriotismo, também não escolhi nascer no Brasil, também não escolhi nascer homem, também não escolhi nascer na cidade de São Paulo, não escolhi um monte de coisas e tenho que me acostumar com essas coisas e ponto, certo? Então, enfim, não vou abrir essa discussão mais, porém, do ponto de vista ético, é muito difícil argumentar com quem acha antiético você pegar dinheiro dos outros para fazer alguma coisa. Então, eu poderia argumentar aqui sobre uma questão de que, olha, eu acho que dentro de uma sociedade, algumas pessoas têm que dar alguma graninha de vez em quando, porque isso vai ser para o bem comum, ainda que não seja imediatamente, a longo prazo e tal. Mas se você acha antiético, por definição, isso, a nossa conversa acabou por aqui. Não tem como a gente concordar nisso daqui, porque eu não acho completamente antiético e ele acha, ponto. Mas a gente não precisa ficar restrito à parte ética, tá? Tem que trocar a bateria da câmera, que deve ter mudado um pouco o enquadramento. Mas enfim, nem tudo que a gente considera como ético, perfeitamente ético, é possível de ser alcançado na realidade, na prática. Então, às vezes, essa discussão ético-filosófica, ela serve apenas pra gente saber diferenciar, sei lá, o certo do errado, o ideal do não ideal, mas não necessariamente ela pode se aplicar no mundo real. Então, às vezes, é impossível viver sem imposto. Não dá pra você montar uma sociedade sem que as pessoas tenham que dar uma parte daquilo que elas ganham para o bem comum. Pode ser que não seja uma coisa praticável ou factível. Acho que o próprio Rafael fala que ele não imagina que o mundo vai virar anarcocapitalista, pelo menos não nos próximos séculos, sei lá quanto tempo. Outras coisas antiéticas que as pessoas às vezes discutem, sei lá, por exemplo, testes em animais, muita gente diz que isso é antiético, mas a gente não pode viver sem eles por enquanto. Você peca na parte ética com relação aos outros animais, os animais não humanos, mas em compensação você evita que certas pessoas tenham complicações desenvolvendo novos remédios e novos tratamentos e tal. Então, é um peso de balança que às vezes, né, um dilema ético, né, em que testes em animais acaba, mesmo sendo antiético para muitas pessoas, continuando a ser aplicado, porque não há alternativas. Muita gente fala que é antiético comer carne, e mesmo assim a gente não pode alimentar todo mundo hoje de maneira saudável e, enfim, com a questão financeira e tal, cortando totalmente a proteína animal. Então você tem uma série de discussões. Os próprios vegetarianos e veganos, alguns, né, concordam que é antiético você exigir que uma pessoa pobre, que ficou 30 anos sem poder comer carne, agora que ela melhorou de vida, ela não possa comer carne, agora não por uma questão financeira, e sim por uma questão ética, sabe? Então, pô, a pessoa se ferrou a vida inteira e agora que ela tem condições, ela não pode usufruir. Então, tipo, sabe, tem uma questão ética muito grande com relação a uma série de aspectos da sociedade. Nem tudo que é ético é passível de ser colocado em prática. Aí o Rafael não fica só nessa parte ética, ele entra na questão de utilitarismo, que eu acho que é mais a pegada que eu vou tentar levar aqui nesse vídeo, tá? Porque a gente tá falando de uma coisa que seria útil para a sociedade como um todo. Basicamente o que ele fala, agora resumindo a fala dele em poucas palavras, ele fala assim: obrigar alguém a financiar o que não quer é porque a pessoa que está financiando não enxerga que aquilo que ela está pagando é útil para a sociedade. Então você prejudica as pessoas por uma mera definição econômica. Então tem a ver com a parte ética que ele falou antes, tá? Tem dois pontos a serem levantados aqui. O primeiro ponto é um argumento que algumas pessoas vão chamar de elitista, tá? Mas eu vou tentar explicar aqui. Se você for levar em conta para população em geral, principalmente para aquelas pessoas com baixa escolaridade ou com baixa alfabetização, que a gente sabe que é pelo menos metade da população brasileira para mais, tá? A maioria das pessoas hoje são alfabetizadas, mas não tem capacidade de entender, interpretar ou ler um artigo de jornal, nem precisa ser tão complexo. Então, na prática, são analfabetos, né? Ou pelo menos semi-analfabetos. Então, essas pessoas, se você for perguntar para elas o que é mais útil para elas imediatamente, elas não vão colocar pesquisa científica. Elas não têm a menor ideia do que pesquisa
pesquisa científica faz. Para elas aquilo é completamente inútil. Mas para elas é completamente inútil uma série de outras coisas. O trabalho do geólogo, o trabalho do, sei lá, do especialista em hidráulica, o trabalho de um monte de pessoas que são fundamentais na vida dela, mas ela às vezes não percebe. Quantos profissionais tem que trabalhar e quantas estruturas tem que ser construídas para a água que aquela pessoa bebe, que sai da torneira dela, chegar até ali. Quantos profissionais são importantes e necessários para que a internet funcione? Ou então, para que aquele celular que a pessoa tem fosse possível de ser construído ou de ser utilizado. Entende? A pessoa está usando uma tecnologia que ela não sabe como funciona, ela não tem a menor ideia do que é feita, mas aquilo é útil para a vida dela. E ela usa aquela tecnologia para compartilhar textos dizendo que a ciência é inútil, é gasto de dinheiro, entendeu? Percebe como você tem uma questão de falta de informação para a população brasileira, e como muita parte da população brasileira não tem sequer escolaridade suficiente, não adianta às vezes você dar um nível de informação para essas pessoas, sendo que elas não vão saber processar aquilo, entendeu? Falta um background ali de intelectualização, um background de alfabetização, para que ela consiga entender a relevância e a magnitude de você ter pesquisa de base, pesquisa acadêmica, ou mesmo a existência de uma série de outros elementos da sociedade, de uma série de profissões que ela pode achar que são completamente irrelevantes. Então eu acho que a população em geral, e particularmente falando da realidade brasileira, não são as melhores pessoas para definir ou para decidir se aquele lugar para onde o imposto dela está indo é o melhor lugar ou não, é a melhor aplicação ou não. Porque se você deixar na mão delas, provavelmente seria uma catástrofe, seria uma hecatombe na sociedade, justamente pela falta de preparo que essas pessoas têm para exercer qualquer tipo de opinião, tirando aquilo que elas vivem cotidianamente. Não estou dizendo que essas pessoas são burras, eu estou falando que você precisa de um certo tipo de conhecimento que foi negado a essas pessoas, ou que elas não tiveram a oportunidade de ter, e esse tipo de conhecimento é importante para elas saberem tomar decisões de alto nível, tá? Então é por isso que a gente cobra dos profissionais que ocupam posições de destaque, seja em empresas, seja em órgãos importantes ou coisas assim, a gente cobra uma certa formação. Não precisa necessariamente ser uma formação acadêmica, mas você cobra esse tipo de formação das pessoas para que elas saibam tomar decisões baseadas naquilo que elas sabem, para que elas tenham uma bagagem mínima para poder tomar decisões. Você não pede que uma pessoa que não tem formação nenhuma tome decisões, e é isso que ele está sugerindo aqui, quando a gente está falando de algo que essas pessoas simplesmente não entendem. Com exceção de políticos. Políticos a gente não exige que eles tenham certas formações nem experiências, mas aí é uma outra discussão que eu não vou entrar aqui. Mas esse é um ponto, você pedir que pessoas sem formação nenhuma tomem decisões sobre certas coisas na qual elas vão prejudicar a sociedade como um todo sem ter essa noção é uma calamidade. Mas eu aceito que as pessoas digam que esse argumento é elitista, tá? Ele é um argumento elitista, porém ele é um argumento utilitarista, sabe? Dentro do elitismo de poucas pessoas que tiveram oportunidade de manjar alguma coisinha de algo, elas é que acabam tendo, digamos assim, a prerrogativa de poder tomar certas decisões e não outras. Mas aí, apesar de ser um argumento elitista, ainda que utilitarista, tem um segundo ponto. O segundo ponto, esse a longo prazo, é dar esta informação para as pessoas. Isso é o mais importante. Então, é você falar para as pessoas por que é importante você dar o seu dinheiro, não apenas para a saúde e educação, que é aquilo que elas veem mais imediatamente, ou para a segurança pública e tal, mas também falar, é importante que o seu dinheiro vá para isso, para aquilo, para não sei o que, e inclusive para pesquisa científica. E é isso que eu estou fazendo aqui no meu canal, talvez não esteja fazendo tão bem, mas outras pessoas estão fazendo, mostrar como pesquisa científica é importante, e ainda que seja uma pesquisa de base, que não pareça ter uma utilidade prática imediata, ela é importante de ser realizada, tá? Então isso é uma segunda parte, que até eu vou retomar no fim do vídeo, porque o Rafael fala isso. Os governantes e os altos cargos funcionários públicos se esqueceram de tentar justificar para o povo por que eles estão dando esse dinheiro de impostos para aquelas pessoas e para aquelas finalidades. Isso sim é uma coisa que tem que ser corrigida. As pessoas têm que entender para onde que o imposto delas está indo e por que é importante que o imposto delas vá para determinados lugares. Aí um outro ponto, tá? Ele fala aqui: toda produção está em cima de um sistema de preços que são a tradução da vontade dos indivíduos. E eu acho que isso daqui é uma definição muito simplista. Ok, aí eu teria que ler
muita coisa, sei lá, economistas importantes, eu teria que ver todos os vídeos do Rafael, que sinto muito, Rafael, desculpa, não é nada contra você, mas não dá pra ver, não porque você não explique bem, não porque os vídeos não sejam bons, mas é porque eu não me interesso por esses assuntos, entendeu? É mais um problema meu mesmo, tá? Eu sei que você assiste meus vídeos porque você gosta de ciência, infelizmente eu não gosto de economia, tá? Então eu assisto seus vídeos quando eu acho que é um tema que eu tô interessado, tal, mas enfim, você produz 3 vídeos por dia, é impossível de eu ver todos. Mas eu não sei então se já houve uma resposta para isso, mas eu não acho que tudo que exista na sociedade seja uma tradução da vontade dos indivíduos baseado em sistema de preços. Digo isso porque existe uma coisa chamada patrimônio histórico. Tá? O patrimônio histórico não é uma coisa que você consiga valorar financeiramente com facilidade. Tá? Por exemplo, você pode me dizer o preço de uma Mona Lisa, quanto vale a Mona Lisa. Só que dificilmente você consegue precificar uma perda de uma Mona Lisa, por exemplo, se a gente perdesse a Mona Lisa. Digamos que alguém compra a Mona Lisa e queima a Mona Lisa. Cara, a perda histórica que está sendo feito ali, num quadro do Da Vinci, de sei lá quantos anos, 500 anos de idade, essa perda histórica, ela é incalculável, ela não tem preços. Não foi porque digamos assim, a disputa de preços, ou porque os especialistas na área colocaram um preço ali naquele quadro, que aquele quadro vale aquilo ali. Um exemplo muito bom é com relação às coleções zoológicas, né? Coleções zoológicas são aqueles animais guardados no álcool, ou esqueletos, etc., que vão fazer parte dos museus, certo? Isso daí tem no mundo inteiro, inclusive eu comento um pouco sobre isso quando teve aquele incêndio no Museu da PUC, aí eu lembro do incêndio do Butantã, etc., em que várias coleções zoológicas são danificadas, perdidas por causa de incêndio, porque o meio muitas vezes é alcoólico, né? Então pega fogo fácil, é inflamável, etc. Essas coleções, muitas vezes, elas guardam dados de 100, 150 anos atrás. A coleção do Butantã, por exemplo, tinha dados sobre a fauna que existia na cidade de São Paulo muito antes da urbanização de boa parte dela, porque o Vital Brasil começou a coletar cobra desde, sei lá, de 1800 e bolinha, 1880, acho 1890. Então você tinha mais de 100 anos de dados ali guardados no Butantã que foram perdidos. Qual é o valor financeiro disso? Você até poderia pedir para uma pessoa que fosse um avalista, sei lá, para uma corretora de seguros, avaliar o preço daquilo. Mas esse valor, ele é simbólico. Ele nunca vai ser um valor real do que vale aquele patrimônio. Tá? Um exemplo é que, por exemplo, o Museu de Zoologia, lá onde eu trabalhei muito tempo, eles chegaram a cogitar, antes da crise da USP, de levar as coleções do Museu de Zoologia para a cidade universitária e lá na cidade universitária fazer um novo museu. Que, aliás, era uma coisa que era uma exigência desde a época do Vanzolini, sei lá há quantas décadas atrás. Aí teve a crise na USP e não aconteceu. Mas aí a gente estava pensando em como que a gente ia fazer o transporte. Você tem que contratar uma empresa especializada nisso. Essa empresa tem um seguro altíssimo. Por quê? Porque você precisa colocar um seguro justamente para aquela empresa ficar com medo de estragar, para ela dar mais valor para aquilo, né? Ou seja, você vai ter que valorar aquele material, né, de maneira objetiva, em dinheiro, para que aquela empresa tenha noção do prejuízo que ela vai ter se acontecer alguma coisa com aquilo. Então ela vai tomar 10 vezes mais cuidado na hora de fazer aquele transporte, porque aquilo tem um valor financeiro. Só que isso é uma aproximação, na verdade eu diria que é uma acochambração por pura necessidade mercadológica. A gente tem obrigação de colocar um preço financeiro naqueles materiais, porque a gente precisa, na prática, fazer um transporte de um lugar para o outro. Mas se você for falar do ponto de vista pragmático mesmo, qual é o valor que aqueles materiais têm, tanto os fósseis, quanto o material biológico, tanto aqueles animais empalhados e tudo lá, o valor daquilo é incalculável. E não estou falando que é incalculável porque são zilhões. É simplesmente incalculável. É uma coisa que perdeu, não tem mais. É uma coisa que perdeu, não vai ter recall. A gente não consegue de novo. A mesma coisa vale para a pirâmide do Egito. A mesma coisa vale para a cidade de Palmira lá, que o ISIS explodiu, sabe? Ou as outras cidades lá da Síria. A mesma coisa vale para os Budas lá que tinha lá no Afeganistão, que o Talibã explodiu. Para o museu lá de Mossul também, que o Estado Islâmico destruiu. Essas coisas não têm preço. Ainda que você consiga precificar elas no mercado negro ou mercado, sei lá, formal, esse preço é um aproximado, porque a gente está falando de patrimônio, uma coisa que não tem volta. Mesma coisa patrimônio biológico, uma espécie, né? Não estou falando quanto vale um indivíduo, por exemplo, sei lá, de mico-leão-dourado. Quanto vale a espécie mico-leão-dourado? Você não consegue precificar essas coisas. Qual é o preço de um rio? Qual é o preço de uma montanha? Sabe, ainda que você tenha uma especulação imobiliária que loteie aquilo ali, a relevância de um rio para o ecossistema total, para vários países, para a população total que mora em um continente, a questão histórica, né, de quanto tempo aquilo lá está lá, aquilo lá não tem preço.
Tá? Você pode até tentar inventar um preço para suprir certas demandas que estão sendo feitas ali na hora por uma questão prática, mas preço mesmo não existe. Tá? Então, isso é a maneira como eu penso no que diz respeito a patrimônio histórico e biológico. Então, nem tudo tem preço. Nem tudo pode estar atrelado a um sistema de preços que vá ser regulado pela vontade dos indivíduos. Porque às vezes os indivíduos não são relevantes nesse tipo de quantificação. Às vezes aquilo vai ser relevante para a humanidade como um todo. Agora, se você for pegar a vontade desse ou daquele indivíduo, que são mais imediatistas, que vão pensar no curto prazo e não no longo prazo, que vão pensar só na vontade deles e não na vontade dos outros, ainda que sejam os outros que vão vir depois dele daqui a 100 anos, aí você vai acabar com praticamente todo o patrimônio que existe, sei lá, histórico, biológico, etc., a menos que tenham algumas pessoas particularmente interessadas naquilo, uma ou outra. Então aí, novamente, você entra numa questão ética aqui, de que é importante para a humanidade preservar patrimônio histórico e biológico. Você pode entrar na questão ética de que as pessoas não deveriam pagar imposto. Mas se você for levar em conta, o imposto, mesmo que as pessoas paguem, você depois esse dinheiro está circulando, ele volta se você quiser. Você pode devolver esse imposto para as pessoas. As estátuas lá de Mossul, de Palmira, você não devolve para ninguém. Tá? Então, nesse ponto aqui é irreversível. Por isso que eu acho que do ponto de vista ético, na balança ética, patrimônio histórico e biológico é prioritário. Então, por exemplo, o trabalho de um paleontólogo, ele pode não ser útil em absolutamente nada para a sociedade. Ele é. Tá, eu vou deixar aqui embaixo um texto que eu escrevi sobre por que estudar dinossauros. Tá? Ele tem uma utilidade, você pode precificar isso, né? Principalmente dinossauros. Mas, por exemplo, você vai estudar, sei lá, trilobitas, que é uma coisa que as pessoas às vezes não dão tanto valor, apesar de eu achar um bicho fascinante. Às vezes você vai estudar aquilo lá e é importante para você entender a evolução, para você entender aquilo que já existiu no passado. Mas como é que você vai colocar isso mercadologicamente? Como é que você vai precificar isso que não seja porque uma ou outra pessoa acha legal pra caramba? Sabe, se você for depender só disso, acabou. Aí ele continua falando aqui, parte do argumento que eu já abordei, né? Capitalistas vão atrás do que tem mais demanda pela população, mas, como eu já falei, tem coisas que a população usa, precisa, e ela não sabe que precisa, então não tem demanda. Isso não quer dizer que elas não usem, tá? Elas simplesmente não sabem, tá? Aí, enfim, eu já discuti sobre isso. Aí depois ele fala que pesquisadores não se reportam, ou assim, que o que determina onde esse dinheiro da pesquisa vai ser aplicado é na cabeça de um pesquisador, de um professor, de uma coisa assim, e que é uma coisa muito arbitrária quando você está falando que é dinheiro dos outros, certo? É dinheiro de impostos e etc. Na real, isso é uma semi-verdade, tá? Eu sei que eu comentei um pouco sobre isso naquele meu outro vídeo de pesquisas inúteis, que às vezes você tem uma necessidade de alocação de verba que não necessariamente é a melhor, porque você tem professores despóticos, porque você tem pessoas que estão dando mais valor para uma coisa do que para outra, isso é uma coisa meio subjetiva. Mas talvez eu tenha esquecido de falar no meu outro vídeo, foi um erro meu, né? E também o Rafael esqueceu talvez de ver alguns outros pontos do meu vídeo que eu tinha abordado também. Os pesquisadores se reportam sim, tá? Eles se reportam a CAPES, se reportam a CNPq. Quem gerencia a CAPES do CNPq às vezes são cientistas, às vezes não, às vezes são burocratas, que talvez esse seja um outro erro. Existe sim subjetividade e autoritarismo no sistema que existe hoje, mas isso não é completamente aleatório. Sim, existem várias maneiras de você se reportar. O cara pode ser o professor mais pica das galáxias em determinada universidade. Quando ele vai pedir dinheiro para o governo, ele vai ter que se reportar sim. Se tiver mau uso do governo, isso vai ser penalizado, entendeu? Enfim, tem sim mecanismos. Não são perfeitos, mas tem. E uma coisa que eu acho que talvez o Rafael goste, ele deve saber isso, mas eu acho que esqueceu também no ponto dele, é que a ciência é basicamente competição, tá? Nesse ponto, a ciência funciona de maneira capitalista, digamos assim. Você tem uma seleção natural de ideias, certo? Então, umas ideias vão se impondo às outras mediante refutação ou não refutação, ou seja, mediante o princípio da falseabilidade, né? Se você consegue falsear uma ideia ou não consegue falsear. Esse mecanismo de competição, ele só consegue florescer se você deixa as pessoas com iguais condições de competição. Não estou falando de iguais condições intelectuais, mas quando você dá o mínimo de condições financeiras para que todas as pesquisas possam acontecer. E isso é mundial, e o legal é isso é mais anarcocapitalista ainda, isso não depende de Estado, quer dizer, depende dos Estados localmente, mas as discussões científicas são travadas internacionalmente. Obviamente que de vez em quando, por coincidência, os dois antagonistas estão no mesmo país, mas grosso modo, todo mundo compete, do ponto de vista científico, para ver quem tem mais razão ou não nas ideias. Óbvio que alguns países ficam para trás nessa competição. Quais os países? Os países mais pobres. Por quê? Porque não tem dinheiro para investir na pesquisa, para formar profissionais e para isso entrar nesta competição científica que está aí rolando o tempo todo, certo? E é por isso que funciona, entende? Funciona porque as ideias são combatidas o tempo todo, são discutidas
discutidas o tempo todo por pessoas que não levam vantagem nenhuma em te ajudar, por pessoas que querem te prejudicar por uma questão de ego ou por uma questão de prestígio. Então, a ciência, a meu ver, ela funciona de uma maneira bastante competitiva, mais ou menos como uma competição entre empresas, digamos assim, de uma maneira capitalista, só que não por uma questão de demanda, por uma questão de preços, e sim por uma questão de ideias, tá? Então é uma competição que não é financeira, é uma competição intelectual, e é por isso que ela funciona basicamente, porque você dá essa liberdade para as pessoas conseguirem pesquisar. Então, aí depois ele começa a fazer outras analogias, ele fala que a União Soviética teve um gigantesco erro de alocação de recursos, de fato, tá? Tem um vídeo do Átila, do Nerdologia, que eu não lembro qual foi, eu vou tentar procurar, em que ele fala sobre a teimosia de um cientista que caiu nas graças do Stalin e que ele basicamente estava negando a genética. E o Stalin quis colocar em prática as ideias desse cientista e, enfim, ele matou milhões de pessoas de fome, porque ele foi cabeça dura. Mas não é porque o Estado, às vezes, aloca mal o seu dinheiro, que ele sempre vai fazer isso. E outra, não é sempre que iniciativas privadas ou pessoas individualmente vão ter condições de fazer certas coisas que o Estado tem. Por exemplo, é inegável que a corrida espacial, que você até mesmo comentou, né, que é uma coisa meio que era só para os dois ficarem mostrando pinto, né, a União Soviética e os Estados Unidos, né, quem que pode mais, né, ela gerou muita tecnologia que a gente usa hoje. Então, se você não tivesse esse negócio, essa briga de poder, de influência que os países tinham, que os estados tinham, e aliado ao ego dos cientistas e tal, não sei o quê, você provavelmente não teria pesquisas, porque isso não seria gerado como estímulo de mercado, tá? Então, por exemplo, eu citei o exemplo do Maxwell, das leis de Maxwell, que na verdade é um exemplo do Carl Sagan, do Mundo Assombrado pelos Demônios. O Maxwell é um cara que ele tinha vontade de pesquisar, ele tinha interesse em saber como eram as coisas fora da atmosfera terrestre, e ele não entendia como que as coisas se propagavam no vácuo, tá? Se é que existia um vácuo, porque naquela época você tinha a ideia do éter e tal. E o que acontece? O Maxwell, ele teve liberdade para pesquisar, para fazer coisas completamente inúteis, e ele conseguiu propor algumas equações que diziam mais ou menos como as ondas se propagam. Esse tipo de equação, na prática, não servia para nada, tá? Era só para entender o mundo à nossa volta, como ele funciona. Décadas depois, sei lá, o Maxwell morreu acho que em 1880, sei lá, as pessoas foram utilizar essa ideia de ondas para fazer o rádio, para fazer a televisão. E olha que interessante, quando teve a corrida espacial, um pesquisador russo, se não me engano, ele foi o primeiro a usar as micro-ondas, ou seja, aquilo que era explicado pelas equações de Maxwell, para medir, por exemplo, distâncias espaciais. Ou seja, ele mandava um feixe de micro-ondas até a Lua e voltava. Ele conseguia calcular a distância da Lua. Durante a Segunda Guerra, os sistemas de radar utilizavam micro-ondas. Mas a grande questão é, por que o Maxwell teve liberdade para pesquisar tudo o que ele conseguia? Porque o Maxwell nasceu rico. Ponto. Como 90% dos naturalistas, cientistas e pesquisadores antes do meio do século XX, praticamente. Tá? Então Darwin era milionário, Galileu tinha a grana, Copérnico tinha uma família importante. Quase todos, não todos, mas quase todos tinham berço de ouro. E por isso eles podiam perder tempo fazendo coisas inúteis, porque eles tinham quem sustentasse eles, que eram os pais, eram os avós, enfim, era a herança que eles tinham recebido, coisa que de outra maneira eles nunca iam poder fazer. Ainda hoje é muito mais fácil para quem é rico fazer ciência do que para quem tem que trabalhar para ganhar dinheiro. Mas o importante é, o Maxwell, porque era rico, conseguiu perder tempo fazendo coisa inútil. Essas coisas inúteis que ele descobriu foram absurdamente úteis, não só para a guerra que o Estado promoveu, né, no caso da Segunda Guerra Mundial, vários estados, como também para você calcular distâncias entre a Terra e a Lua, que ajudaram absurdamente na conquista espacial, que também era uma disputa de egos e poder e influência entre os estados. Mas olha que interessante, se não fosse nada disso, a gente não teria o forno de micro-ondas. O micro-ondas, de fato, foi inventado por um civil qualquer, certo? Uma pessoa que percebeu que as micro-ondas podiam ajudar a esquentar alimentos. Ele patenteou essa ideia e hoje o micro-ondas é efetivamente um sucesso, todo mundo usa micro-ondas. Algumas pessoas falam que faz mal, enfim, não vou discutir isso aqui. A questão é, as pessoas só têm a possibilidade de ter uma tecnologia como o forno de micro-ondas porque algumas décadas atrás você teve uma corrida espacial que utilizou essas micro-ondas para fazer alguns cálculos, você teve antes uma guerra que usava essas micro-ondas para fazer funcionar os radares, e antes você teve um cara que era rico, nerd, que ficou o tempo inteiro discutindo sobre coisas inúteis e ele acabou formulando equações que explicam a propagação de ondas. E aí você se pergunta, antes da invenção do forno de micro-ondas, existia demanda por um forno de micro-ondas? Não existia, porque as pessoas estavam se dando muito bem com fornos a carvão, com forno elétrico, sei lá, com a chaminha lá embaixo.
baixo. As pessoas estavam se dando bem com isso. Você não tem demanda para uma tecnologia que seja revolucionária, que ainda não foi inventada. Ninguém tinha vontade de comprar um smartphone antes da invenção do smartphone. Ninguém sentia necessidade de um smartphone. Talvez uma outra pessoa pudesse falar, seria legal se a gente pudesse, sei lá, mandar foto pelo celular. Mas enfim, você não tinha essa demanda em larga escala. Ela surgiu depois que as pessoas sabem que aquela tecnologia existe e está disponível. E às vezes, para o desenvolvimento de certas tecnologias, você precisa de uma série de passos históricos que a iniciativa privada ou a iniciativa individual provavelmente não iriam suprir. Então pode ser que uma iniciativa privada ou que uma pessoa individualmente pudesse ter a sacada de fazer o forno de micro-ondas sozinho, sem ter que passar por Guerra Fria e corrida espacial e Segunda Guerra e o Caramba 4? Pode ser que sim. Talvez, mas a questão é, as pessoas não cobravam por isso, não havia demanda para isso, porque as pessoas nem sabiam que seria possível esquentar a comida usando micro-ondas. E principalmente, se você tivesse entregado tudo na iniciativa estatal para desenvolver um forno de micro-ondas, provavelmente isso iria falhar miseravelmente, porque você precisava passar antes por todas essas etapas que foram aleatórias, entendeu? Que você está deixando a ciência trabalhar nesse processo de seleção natural que acontece, e aí sim aquelas ideias que conseguem ser úteis e aplicáveis no nosso dia a dia podem surgir. Foi basicamente por isso, tendo noção desse histórico, que os estados começaram a dar dinheiro para os seus cientistas, porque eles descobriram, se o Maxwell conseguiu, com a grana da família dele, desenvolver uma série de coisas importantíssimas, uma série de equações que foram fundamentais para a gente descobrir rádio, televisão e uma série de outras coisas, então imagina se a gente desse dinheiro para as outras pessoas que não têm oportunidade do Maxwell, que de ter nascido numa família rica, que não tiveram esse tipo de chance, o que elas não poderiam desenvolver. Você não sabe quem é um Beethoven até você dar um piano para ele. O Beethoven pode nascer, sei lá, no meio de uma floresta na Papua Nova Guiné. Se você não der um piano para ele, você nunca vai saber que aquele cara tinha o talento do Beethoven. Então os estados começaram a pensar, vale mais a pena a gente dar dinheiro para essas pessoas que tenham interesse em ciência, e é uma coisa voluntária, você busca vontade por ciência, do que a gente ficar só dependendo de algum filho de rico que talvez queira estudar ciência. Inclusive tem uma história legal que eu nem vou contar aqui em detalhes, mas o Wallace, que foi o co-descobridor da teoria da seleção natural junto com o Darwin, foi o primeiro cientista aposentado da história. O Museu Britânico deu um dinheiro para ele até ele morrer, porque ele era de família pobre e ele se ferrou a vida inteira e talvez nem tivesse conseguido publicar os artigos dele se ele não tivesse o apadrinhamento do Charles Darwin, que era rico e, portanto, era influente. Então, o que eu digo? Se você tivesse um gasto direcionado do Estado para desenvolver televisão, rádio, desenvolver qualquer outro tipo de tecnologia, provavelmente ia ser um gasto inútil de dinheiro, porque as pessoas não vão trabalhar da forma como a ciência trabalha. A ciência não trabalha com um objetivo final, assim. A ciência trabalha de maneira livre, e é por isso que você não pode simplesmente dar só dinheiro para quem vai pesquisar isso ou aquilo, ou mandar, dar uma ordem, baixar um decreto para o pesquisador e falar, pesquisa isso aqui e descobre isso daqui. Porque provavelmente, se você for partir do princípio das tecnologias existentes, isso vai ser feito apenas com uma melhora do que já existe, e não, por exemplo, com um método inovador, porque o método inovador precisa de outras coisas para ser desenvolvido, e não é a vontade direcional de você trazer alguma coisa. Aí beleza, o Rafael argumentou dizendo que a gente não tem como fazer um isolamento de variáveis, né, para a gente conseguir ver se as coisas iriam funcionar só na iniciativa privada ou só no Estado. Realmente, ele tem razão, a gente não tem como voltar no tempo, a gente não tem como isolar, fazer uma segunda terra, numa terra funciona o Anacapistão e na outra terra funciona o que a gente sabe que funciona, e saber se aqui vão desenvolver tecnologias e aqui não, tá? Se aqui a ciência vai avançar e aqui não. A gente não tem como fazer essa comparação. Mas exatamente porque a gente não tem como fazer essa comparação, a gente parte de um princípio que em paleontologia a gente chama de atualismo. Da forma como funcionou antes, é a forma como a gente vai tentar fazer com que funcione depois. Se as pessoas que têm dinheiro e tempo para ficar pensando no nada desenvolvem teorias e bases que no futuro vão ser usadas para novas tecnologias, então a gente dando um ambiente fértil para essas pessoas trabalharem, não apenas os ricos, mas todo mundo que tem interesse, a gente pode avançar muito mais rápido no que diz respeito a tecnologias e ciência e conhecimento, etc. Então é possível que a nossa vida fosse igualmente boa do jeito que ela é hoje, sem o forno de micro-ondas? É possível. Mas a quantidade de passos que foram necessários para que o forno de micro-ondas pudesse ser uma realidade, isso não foi gerado por incentivo do mercado. Isso não foi gerado porque as pessoas sentiam a necessidade de ter um forno de micro-ondas. Isso foi gerado por uma série de coisas fortuitas que independeram da vontade das pessoas, na verdade, tirando o Maxwell, mas independeu da vontade das pessoas individuais, e depois acabou sendo refletido como um benefício. Então você pode pagar um cientista para ficar desenvolvendo melhorias em determinada coisa. Uma inovação mesmo, ela depende geralmente de uma série de cientistas,
pesquisando coisa inútil. Eu sugiro novamente que vocês leiam O Mundo Assombrado pelos Demônios, do Carl Sagan, tá? E especialmente o capítulo que ele fala sobre o Maxwell, que eu vou deixar escrito aqui embaixo, tá? Porque vale muito a pena. Então, eu não estou aqui para dizer que o Rafael está errado nesse ponto de que a gente não tem como isolar as variáveis, a gente não tem como fazer um experimento científico dizendo que a iniciativa privada não daria conta de desenvolver 100% essa tecnologia, porque não é porque aconteceu da maneira como aconteceu com o Estado intervindo que não aconteceria de outra forma. Não tem como isolar a variável, mas exatamente porque não tem como isolar a variável, como não tem como fazer uma estatística, que faz sentido para mim e para quase todos os pesquisadores que a gente mantenha do jeito que está funcionando, sabe? Em time que está ganhando, a gente não mexe. Se você largar tudo e tirar toda a verba pública da ciência, a gente não tem como... Quer dizer, a gente pode fazer um teste um dia em uma cidade, em um determinado lugar tal, para saber. Mas com quase toda certeza eles vão acabar importando de outros países tecnologias que foram desenvolvidas ou teorias científicas e coisas que foram desenvolvidas em países que dão investimento público para seus pesquisadores. Então aí ele comenta sobre as usinas nucleares de plutônio ou tório. Tá? Eu não pesquisei, mas se o exemplo dele for verdadeiro, então é perfeito. Tá perfeito. Ele falou que o Estado queria desenvolver usinas nucleares de plutônio porque o plutônio podia ser usado para fazer bomba, então era interessante para atacar na Rússia. Só que as usinas de tório, que é um outro elemento radioativo, poderiam ser muito mais econômicas, muito mais seguras, muito mais úteis, produzir mais energia, só que não foram escolhidas porque o Estado resolveu dar uma canetada. Não, a gente vai fazer plutônio porque o plutônio é útil pra gente do ponto de vista bélico. Então é interessante, se isso daí for legal, ele até fala, né, o Rafael admite que ele resumiu o argumento, enfim, não tem o que discutir, esse argumento faz todo sentido. Agora, esse argumento que ele deu, na verdade, ele é um ouroboros, ele é a cobra comendo o próprio rabo, ela dá a volta, porque você pode até dizer que belicamente era mais útil usar o plutônio por causa de uma escolha dos detentores do poder econômico, político. Mas se você for pensar, sem a Segunda Guerra Mundial e sem aquela corrida bélica para desenvolver armas nucleares, provavelmente a gente não teria tido o estímulo da população na demanda privada, sei lá, alguma coisa assim, para desenvolver energia nuclear. Ou seja, se não fosse a Segunda Guerra estimulando os cientistas a pesquisar sobre fissão nuclear, sobre como é o núcleo atômico, pesquisar sobre teoria da relatividade, que foi uma das coisas que foi importante para fazer, provavelmente, 20 anos depois, a gente não teria a discussão se a gente ia construir uma usina nuclear de plutônio ou de tório, porque não existiriam usinas nucleares, porque a energia nuclear não teria sido estudada por falta de demanda no mercado, por não se adequar ao sistema de preços, e as pessoas ainda iam estar discutindo se iam construir uma hidrelétrica ou uma termoelétrica a carvão. Provavelmente não teria energia nuclear para a gente discutir qual seria a melhor. Porque se você for ver um monte de tecnologias que a gente usou hoje, até alguns princípios prévios só tiveram demanda para ser pesquisado e grana para investir naquilo porque o Estado quis colocar dinheiro naquilo. Se você for pegar para uma empresa privada, se ela for colocar na balança, não valia a pena, por exemplo, a empresa privada dar dinheiro para o Einstein, para ele ficar pesquisando sobre dobra do espaço-tempo, não sei o quê, que era um dinheiro inútil para a iniciativa privada, porque, não, mas no futuro ele pode ajudar a desenvolver uma técnica que a gente pagando mais 20 anos de pesquisador vai conseguir chegar numa energia super fantástica que a gente vai poder usar para vender. Quase nenhuma empresa vai querer fazer coisas a tão longuíssimo prazo, do mesmo jeito que quase nenhuma pessoa vai ter condições de fazer isso sozinha, por mais milionário que ela seja, a longo prazo. Tá, tirando uma outra pessoa, sei lá, talvez o Elon Musk consiga, mas são casos muito esporádicos. Se a gente fosse depender só dessas pessoas, a gente estava perdido. Então, novamente, o argumento do Rafael é fato, a gente não tem como fazer uma comparação de como seria se não fosse o Estado. Mas a gente sabe que a demanda das coisas que a gente usa hoje surgiu por um interesse estatal e não por um interesse privado. E aí ele termina falando sobre o que foi bom no passado, que não necessariamente é bom hoje, e isso é perfeito. Eu vou concordar plenamente, 110% com o argumento dele. Às vezes tem coisas no passado que eram muito boas e que hoje não são boas. A escravidão é um exemplo, sabe? Algumas pessoas argumentam que comer carne é um outro exemplo, testes em animais é um outro exemplo, e etc. Então a gente pode dizer que seja o Estado também um exemplo. Só que até o momento a gente não tem essa mudança de quadro. Então não tem como isolar essa variável e não tem como mexer. Eu não vejo isso sendo aplicável no futuro. Não vejo ninguém disposto a fazer isso. Eu não conheço empresas ou indivíduos eventualmente algum, porque lá nos Estados Unidos, por exemplo, eles têm muito essa noção de mecenato, né, de doar coisas para a ciência e tal. Então isso daí até eu consigo imaginar. Mas eu não imagino empresas que estejam dispostas a pagar departamentos inteiros de ciência que pesquisa coisa inútil por 50, 60, 100 anos para ver se alguma coisa naquela competição ali vai gerar algo de útil no futuro, tá? Posso estar enganado, mas eu acho que isso é uma mudança de mentalidade e não necessariamente uma mudança de mercado, de preço e de demanda da população.
porque se for contar com a demanda da população, a gente não vai para frente, não vai fazer nada, nunca vai desenvolver inovação. Aí ele fala que tem um monte de parcerias privadas com universidades públicas no Brasil, e o Rafael dá o exemplo da PUC. Eu acho que ele esqueceu que a PUC é privada, tá? A PUC não é pública, mas tudo bem, vai, ela é privada, porém ela tem um monte de subsídios e tal, porque ela é católica, etc. Mas o que eu tô falando é o seguinte, você tem essas parcerias, nos Estados Unidos isso é muito comum, tá? Você ter essas parcerias entre as universidades, no caso as universidades lá quase todas são privadas, e a verba quase sempre é pública. Então é mais ou menos que o oposto do que aconteceria no Brasil, que seria a universidade pública com iniciativa privada financiando aquilo ali. Mas enfim, quase todos os cursos de economia das universidades públicas aqui do Brasil têm alguma parceria com iniciativa privada, então depende da área de atuação, certo? Se tem um interesse mercadológico, vai ter investimento. E aí ele fala que é impossível ou difícil competir com o de graça. O que quer dizer? Se uma empresa pode obter de graça pelo Estado algum tipo de benefício, como por exemplo tecnologias ou, enfim, avanços científicos, porque ela já pagou com os impostos dela, o Estado desenvolveu e a empresa então não tem estímulo para fazer a pesquisa ela mesma, porque o Estado vai fazer uma hora e aí depois eu uso o que o Estado fizer. Isso é mais ou menos verdade, porque se você for para pensar, quando você tem uma coisa mais prática, você tem uma coisa chamada patente. Então, uma empresa que detém uma patente de uma determinada tecnologia ou de uma determinada descoberta, pô, essa empresa ela vai conseguir fazer dinheiro com essa patente com a exclusividade, digamos assim, da invenção dela. Então, não é tão de graça assim, se você for ver. Vale a pena sim para a empresa investir em certas coisas, porque existe essa barganha da patente. A patente pode ajudar a incentivar uma empresa a fazer uma pesquisa com determinadas áreas, porque ela sabe que ela vai poder depois ter alguns privilégios ou benefícios sendo detentora dessas patentes. Eu sei que isso não responde totalmente o argumento do Rafael, mas é um ponto, um detalhe que eu não vi ele comentar e que eu acho que pode explicar sim que não é exatamente uma competição pelo de graça, então para que eu vou gastar tempo com isso e dinheiro, e a iniciativa privada 100% empreendedora. Eu acho que tem um meio termo ali que poderia ser dito, né? E aí tem a conjectura final do Rafael, que eu gostei, mas é que aí volta a retomar o ponto 2 dele do utilitarismo ali no começo do vídeo, tá? Que eu comentei. Que assim, se as pessoas não fossem obrigadas a financiar pesquisa, os pesquisadores talvez tivessem que caçar o financiamento na população e teríamos muito mais Carl Sagans, ou Neil deGrasse Tysons, ou Richard Dawkins, né? Ou seja, muito mais divulgadores científicos. Esse argumento faz todo sentido, esse argumento está perfeito. Tá? Você precisa efetivamente convencer as pessoas do que você está fazendo. Agora que está em época de vacas magras na ciência brasileira, tem muita gente fazendo crowdfunding. E essas pessoas estão utilizando esse tipo de argumentação para justificar que as pessoas deem dinheiro voluntariamente para que elas paguem suas pesquisas. E se você for comparar de novo o Brasil com os Estados Unidos, você vê uma diferença gritante nisso. Porque, por exemplo, nos Estados Unidos, a verba em boa parte ela é pública, mas também tem verba privada. E os PIs, né, ou seja, aqueles chefes de cadeira, né, que são os que controlam laboratórios, eles pesquisam quase nada. Eles ficam a maior parte do tempo tentando vender a pesquisa que os alunos deles estão fazendo para ele, para conseguir verba, para conseguir dinheiro. O salário deles, inclusive, é atrelado a essa verba que eles conseguem, então eles podem ser mandados embora se eles não fizerem isso. Então, de pesquisador, eles viram vendedores. Eu, na verdade, eu contrataria um vendedor para fazer isso e pesquisaria eu mesmo, mas eu acho que eles nem podem fazer isso. Então, de fato, como no Brasil a pesquisa é tudo pública e o pesquisador é funcionário público, existe um fator de acomodação desses cientistas. Eles são acomodados, sim. Eles sabem que a verba vai cair, eles sabem que eles nunca vão ser demitidos, então eles estão cagando se a população sabe para que seus impostos estão sendo gastos. Isso é um problema real, tá? Esse problema eu vou concordar com o Rafael. Nesse ponto a gente precisaria sim ter mais incentivo em divulgação científica, a gente precisaria sim que a população fosse mais informada sobre aquilo que seus impostos são gastos, mas isso não é uma justificativa para o resto da argumentação, porque sendo a origem do dinheiro completamente privada e as pessoas tendo que pagar pelo que elas são convencidas que deveriam pagar, ou sendo a origem do dinheiro pública e você tendo que convencer as pessoas de que o imposto delas vale a pena ser pago, as duas passam pelo mesmo tipo de coisa, que é a divulgação. A divulgação é fundamental, você precisa de divulgação, tanto para justificar que uma pessoa deva pagar uma pesquisa de maneira independente, privada, etc., quanto para justificar por que as pessoas estão gastando aquele dinheiro com o imposto delas, por que o imposto delas está indo para isso daqui. Então eu acho que o argumento dele de que se o pesquisador fosse obrigado a dar justificativas da sua pesquisa, as coisas iam melhorar, com certeza iam melhorar. Só que esse ponto não justifica o resto da argumentação do Rafael. Tá? Não é por isso que a gente tem que cortar a verba pública da ciência. A verba pública da ciência é importante, a divulgação seria importante
qualquer que fosse a origem do dinheiro. Bom, então é isso aí. Possivelmente o Rafael vai fazer uma tréplica. Como eu falei, eu não vi todos os vídeos do Rafael para saber se algumas dessas argumentações ele já respondeu. Não sei se vou ter tempo de fazer uma quatréplica, né, uma tetréplica, se ele fizer outro vídeo. Mas eu espero que eu tenha sido claro na minha argumentação, eu espero que eu tenha conseguido passar o meu ponto para vocês de por que eu acho que não funciona do jeito que ele está falando que funcionaria, ou espero, no mínimo, ainda que eu não tenha convencido vocês, ter feito vocês perceberem que existem alguns furos na argumentação dele que ainda não foram explicados dentro da ótica ideológica que ele defende. Tá? Se por um acaso ele conseguir justificar isso dentro da ideologia dele, aí talvez eu me convença. Mas por enquanto não há outra maneira de você conseguir que a ciência vá para frente que não seja dando dinheiro estatal, porque é o financiamento público que vai dar aquele dinheiro para as pessoas pesquisarem aquelas coisas inúteis que daqui a 50, 60, 70, 100 anos vão fazer os fundamentos de novas tecnologias, de novas formas de conhecimento, de novas revoluções, digamos assim, científico-tecnológicas que podem fazer a gente ter um futuro diferente e melhor para todo mundo. Tá certo? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui. Eu espero que vocês aceitem bem as mudanças aqui do canal. Até a próxima. Um abraço e falou!